queria que você assim, trouxesse à tona, para trazer à memória das pessoas que estão nos acompanhando aqui, esse multiartista que era o seu pai, né? E fez parte da cultura brasileira de uma forma tão impactante. Ele fez parte do movimento do cinema novo, ele fez parte da organização das músicas de protesto, da bossa nova. Então, eu queria que você contasse um pouco desse multiartista que era seu pai e de todo esse legado que ele deixou com essa expressão artística dele, tão ampla. Sim. Bom, o papai, ele começou muito cedo, né? Foi formado em piano por conservatório de música lá da cidade que ele nasceu, de Marília, né? De São Paulo, interior de São Paulo. E ele tinha já uma habilidade musical muito grande, desde muito cedo. E aos 17 anos, a família vem para o Rio e ele começa a tocar nas boates, né? Daquela época dos anos 50, né? Início dos anos 50, começa a tocar nas boates, onde Tom Jobim também tocava, João Donato, todo esse pessoal. E foi lá que ele começou a conhecer esses personagens da Bossa Nova, né? E ficou muito amigo do João Gilberto, do Tom, substituiu o Tom, inclusive, em várias boates também, quando o Tom não podia mais tocar, e foi conhecendo todo o pessoal da Bossa Nova, frequentando a casa da Nara Leão e tal, e nisso ele entrou para a Bossa Nova, porque já era compositor também, cantor, né? Inclusive, sempre tem uma voz lindíssima. Então ele realmente começou a ser um expoente. Ele entrou no nascimento da Bossa Nova junto, ele estava ali, né? Então, alguns sucessos ele gravou ali naquele período, até a hora em que ele começa a conhecer um pouco mais da realidade brasileira. Sempre foi algo que inquietava muito ele, né? Essa desigualdade social que desde sempre existe no Brasil, né? Então, isso era uma questão para ele muito forte. Foi quando ele compôs a música Zelão, que foi por volta de 1958, 59, que inclusive ele lança num desses discos da Bossa Nova. E Zelão é uma canção que fala, né, de um morador de favela que vê seu barraco desabar pelas chuvas e tal, e que um pobre ajuda outro pobre até melhorar, né? Então, essa temática dele é uma temática que vai acompanhar ele até o fim da carreira dele, né? Até os últimos momentos de criação dele. E então, nesse período também, começa o cinema novo, né? No início dos anos 60, né? Sim. E ele já era um expoente da Bossa Nova, ele já era uma pessoa conhecida e começa a participar das reuniões e começa a conhecer o Rui Guerra, né? Primeiro, que foi uma pessoa muito importante na carreira dele, inclusive é parceiro dele na música Esse Mundo é Meu, que foi gravada até pela Elis, pela Nara, muitas pessoas gravaram essa música. E essa música, inclusive, virou um filme, né? Mais tarde. Ele começou a trabalhar com cinema, não só pensando nas músicas do cinema, mas também dirigindo seus próprios filmes. Ele, como sempre, foi uma pessoa extremamente inquieta dentro do mundo das artes, porque eu até nem falei, esqueci, no início da carreira dele, ele também foi ator Sim, eu ia de falar disso. novela. É, porque é tanta coisa que a gente vai tentando fazer algum raciocínio cronológico, mas tem sempre uma coisa no meio. Exatamente. E ele foi radialista e foi ator de novela, chegou a ser galã de novela. Foi Aham. aí que, inclusive, ele começou a se interessar pelo cinema também, porque foi quando ele começou a ter contato com esse backstage, né, também. E aí, conhecendo Rui Guerra, conhecendo alguns outros cineastas daquela época, ele faz o primeiro curta, que é O Menino da Calça Branca, que tem a montagem do Nelson Pereira dos Santos, que estava montando um filme do Glauber. Então, começa a ter aquela amizade com esse pessoal do cinema novo, né? Aí faz o Esse Mundo é Meu, que tem a montagem do Rui Guerra, e o Glauber, nessa história, começa a ser amigo do papai também, quando ele convida ele para fazer a trilha do Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, que é um dos mais famosos filmes brasileiros.
que então o meu pai, Sérgio Ricardo, faz a trilha sonora com toda a direção incrível do Glauber, né? Então, Uhum. daí também tem sela-se uma amizade super forte, porque logo depois ele fez também o Terra em Transe, a trilha sonora de Terra em Transe, né? Então ele consolida a sua carreira aí com bossa nova, com cinema novo, com essa música que já começa a ser mais engajada, mais dentro da temática social, que inclusive o cinema novo trazia muito, né? Então ele se inspirava muito com esses colegas, né? E começou a compor mais em relação a esses temas. Bom, e nisso, claro, começa a ditadura em 1964, que também dá né, para essas pessoas, para os artistas, uma situação bastante complicada Uhum. e de muita revolta também, enfim. Sim. Então, ele começa realmente ali, a partir daí, fazer bastante músicas mais com esse cunho social, né? Trazendo toda essa indignação e tudo mais. Então, e aí ele vai por um caminho bastante independente, né? Continua fazendo alguns filmes, ele fez filmes até 1974, quando ele fez A Noite do Espantalho, né? Que Uhum. é um outro longa que lançou o Alceu Valença. Então, assim, ele é uma figura, uma personalidade, né, artística bastante única, né? Porque ele tem essa coisa de ser múltiplo mesmo, ele não tinha Sim. medo de linguagem nenhuma, né? Escrevia muito bem, chegou a lançar 3 livros na vida dele, pintava, desenhava, tinha essa coisa visual bastante forte, né? Sempre desenhou desde criança, então continuou e virou até pintor, né? Mais tarde um pouco. E cineasta, né? E músico, e grande músico, porque ele era um compositor muito bem formado. Ele teve aula com Guerra Peixe, com Moacir Santos, ele fez conservatório de música, ele tinha muita noção de arranjo, de orquestração, foi parceiro do Radamés Inhatali, ele foi parceiro Uhum. de muita gente importante dentro da música, né? Uhum. E tem o episódio clássico, que eu não sei se você deve me perguntar isso em algum momento. Você pode dizer, por favor. Já estou aqui me adiantando, né? Que é o episódio do violão, né? No Festival da Canção de 1967, que tem até o filme, né? Do Renato Terra e do Ricardo Calil, Uma Noite em 67, que conta bastante essa história, que é aquele episódio dele quebrar o violão e atirar na plateia, Uhum. em revolta de tanta vaia e tantas coisas que ele ficou sabendo ali pelo backstage também, né, de torcidas compradas, enfim, coisas que. E aquela vaia que era uma coisa muito agressiva para ele ali. E ele, nessa altura, ele já tinha quase 40 anos, não, ele tinha 30 anos mais ou menos, quando essa cena, né, quando ele atira o violão, Uhum. ele já tinha uma carreira super consolidada e aquilo parecia ser uma coisa tão fora do propósito, né, uma vaia tão agressiva e, enfim, ele não conseguiu conter a raiva e atirou o violão na plateia. Isso foi um marco na vida dele, na carreira artística dele. É, por um lado, alavancou um pouco depois desse episódio, mas por outro também o colocou num lado da história um pouco amaldiçoado, né? Assim, meio Sim. maldito, né? Assim, e meio vilão do festival, né? Enfim, foi uma coisa complicada. Ele teve que lidar com isso de forma que não foi tão fácil. Ele também foi muito censurado, né, por conta das músicas de protesto. Teve muito boicote de mídia. Então, ele começou, a partir dos anos 80, a ter um declínio assim, de Uhum. imagem mesmo, né? De aparecer pouco, ter poucas execuções. E Sim. aí começou um processo bem complicado, a partir dos anos 90, assim, que aí também era, né, a gente estava num período político bem difícil Uhum. também e tudo, né? E Mas aí Maria, eu retomei o processo. exatamente. E aí eu queria falar sobre os eventos que vão acontecer
em memória desses 90 anos que ele completaria na data de amanhã. Na verdade, vocês já têm um projeto, vocês, eu digo, você e seus irmãos, de Isso. Sérgio Ricardo, Memória Viva. Tem muita coisa no YouTube, vocês têm um canal para isso. Mas eu queria falar do Ocupa Nós do Morro, que vai ser o evento esse final de semana e o próximo aí no Rio de Janeiro, para fazer essa memória do que seriam os 90 anos do seu pai. Exato. Eu e meus irmãos, eu particularmente venho trabalhando com ele, com a obra dele, e a parte, assim, de 2003 até hoje, né, eu realmente abracei a causa, né, porque eu sempre admirei demais a obra dele, ele como artista, ele como ser humano, que sempre foi uma figura amada por muita gente, referência para muitos artistas e para muitas pessoas, né, tinha uma relação com a vida muito bonita de se observar. E aí eu comecei a trabalhar bastante com ele, como produtora, né, tentando trazer mais para a contemporaneidade esse trabalho dele e estimulando ele a continuar, né? Uhum. E foi muito bom, a gente fez muitas coisas juntos. E, né, a última coisa que eu produzi, que meus irmãos também estão juntos, é o acervo Sérgio Ricardo Memória Viva, que é o sergiocado.com. Eu convido a todos a visitar Visitar o e a também site. seguir as nossas redes. A gente está no Instagram, no Facebook, no YouTube. E com esse acervo foi lançado no final de 2020. Ele tinha falecido no meio, né? E a gente estava em pleno processo de construção. Ele, inclusive, acompanhou bastante o processo. Mas, infelizmente, ele faleceu com 88 anos e a gente lançou mesmo assim no final do ano, até para homenageá-lo, né? E ter essa memória ativa aí. E aí a gente agora comemora. Então, comemora é uma palavra que eu nem tenho usado, a gente Marca, celebra, né? né? Marca, celebra esses 90 anos. Celebra esses 90 anos que ele faria nesse 18 de junho, agora, amanhã. A gente começa, então, com a ocupação do Nós do Morro, que né, um grupo lá do Vidigal, que é uma comunidade que ele morou por muitos anos, né, fez muito parte da história do Vidigal. Então, a gente está ocupando o teatrinho do Nós do Morro, o Teatro do Vidigal, né, que a gente chama de teatrinho, que é um teatro pequenininho, e que a gente vai apresentar nessa ocupação do dia 18 até o dia 26, são 2 finais de semana, né? Esse sábado e domingo agora e o próximo sábado e domingo também. A gente vai mostrar os filmes dele, os 4 longas que ele fez, com curtas também. Sim. E vai fazer também performances artísticas, vai ter show. Eu e meu irmão, a gente está montando um show que chama, inclusive, Sérgio Ricardo Memória Viva, com a biografia dele, falando sobre isso, né? Eu e meu irmão somos cantores e atuamos nessa área. A minha irmã, que mora em São Paulo também, mas ela vai estar em outro momento. Então, é isso. Vai ter performance, vai ter sarau e mostra de filmes e o nosso show. Tá certo, então, Marina, é isso. Quem quiser mais informações, entra no site que a Marina indicou. A gente agradece muito sua participação, Marina, para falar dessa figura tão importante da cultura. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Boa tarde. Boa tarde. Apareçam. Tchau, tchau. Tchau.